Olá, boa noite pessoal, professor Ronald Costa, Faculdade JK. Nós vamos hoje fazer um exercício então da nossa proposta de última aula, que foi que os alunos desenvolvessem uma calculadora que realizasse as 4 operações básicas, ok? Então nós vamos partir desta ideia de criação de uma calculadora e eu pedi para que a calculadora tivesse uma função que imprimisse o menu de opções. Depois nós pensamos em um processo em que a pessoa faz a escolha da opção, ou seja, o menu é impresso, né? E o usuário escolhe essa opção então do que ele quer realizar com a calculadora. A calculadora recebe 2 números, porque são operações simples, né, matemáticas, soma, subtração, divisão, multiplicação. Ela recebe os 2 números então, e conforme a opção escolhida, ou seja, aquela função que vai ser realizada, né, a calculadora vai realizar o cálculo então. Então nós vamos ter funções para cada uma das operações básicas e, claro, vamos ter a impressão do resultado na tela depois que a calculadora efetua isso. Como a gente falou, nós vamos misturar um pouquinho os conceitos aqui, porque a nossa ideia é trabalhar com uma calculadora que realize, né, que utilize funções. Tá? Bem, a gente pode pensar como realizar isso. Então, um conselho que eu dou é fazer por partes. O nosso primeiro processo então que nós vamos desenvolver é uma função que imprime o menu. Depois nós vamos fazer a impressão desse menu e a solicitação para o usuário de uma opção. Conforme a opção que o usuário digitar, é que nós vamos fazer a operação que ele solicitou. Tá? E depois testar se as operações estão funcionando. Esses são os primeiros passos que nós vamos fazer. Para isso eu tenho uma série de exercíciozinhos aqui anteriores que a gente utilizou, que a gente vai poder buscar fragmentos, né, de código para reusar nesse calculadora.c que nós estamos iniciando aqui. Então, o nosso arquivo calculadora.c, que nós vamos começar a realizar o exercício, ele tem apenas a inclusão de bibliotecas e uma função principal. Okay? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos definir uma função, né, que vai realizar a impressão do menu na tela. Para isso, a gente vai recapitular aqui os nossos arquivos de função, né? Eu vou pegar, por exemplo, esse exemplo do imprime.c que nós já fizemos, em que eu tenho uma função muito simples que simplesmente imprime meu nome na tela. Então é exatamente esse modelo de função que está aqui nesse exercício anterior que eu vou usar, gente. Olha lá. Eu vou pegar aqui a minha calculadora.c, vou colar aquela função de imprimir, né? O que é a criação de uma função? Então a função ela pode ter um tipo, um nome e seus parâmetros. Nesse caso da nossa função, já está subentendido aqui que ela é void, ela não tem nenhum retorno, né? Porque ela é simplesmente uma função que vai imprimir o menu na tela. Então, eu, inclusive, vou mudar aqui o nome para uma função chamada menu, certo? Que vai ter a função só de imprimir. Então, a nossa função chama-se menu, não tem nenhum parâmetro, não recebe nenhum parâmetro, tem aqui as suas chaves de delimitação, e eu vou utilizar alguns printfs aqui para fazer a impressão do menu na tela. Tá? Então, a nossa primeira opção, vou colocar assim, vai ser somar. Essa é a nossa primeira opção do menu. Claro que eu posso dar uma rebuscada nesse menu aqui, né? Fazer aparecer na tela, por exemplo, com outro printf antes aqui, o título, né? Calculadora. Pronto. Posso colocar mais um printf. Vejam que eu só estou reutilizando as linhas. Vou colocar mais um printf aqui que simplesmente vai botar aqui umas linhas aqui para dividir, né? Nosso título das opções. Então vamos lá. Vou copiar mais uma linha novamente e vou colocar aqui as 4 operações. Então eu numero. Isso é simplesmente um menu, né, para indicar para o usuário qual é o número da função que ele vai utilizar. Subtrair. Vamos botar aqui dividir e multiplicar. Então essas são as 4 operações básicas. E eu já vou fazer aqui uma opção também para o término aqui do nosso menu, né, para ficar bonitinho. Vamos fazer assim, ó. Pronto, aí está o menuzinho. E vamos colocar mais uma linha aqui dizendo para o usuário digitar a opção. Então olha lá. Digite sua opção. 2 pontos.
E aqui nesse caso, como eu vou utilizar um scanf depois desse menu, eu não vou botar o _n, que é a quebra de linha. Então a nossa função menu é só essa, gente. É um conjunto de linhas com printf. Isso vai fazer a impressão do nosso menu. Como é que eu testo? Ora, aqui eu tenho uma função menu e logo abaixo eu tenho a minha função principal. Então dentro da minha função principal eu vou fazer chamada da função menu. Então aqui eu tenho a declaração da função menu e logo aqui abaixo eu tenho a chamada da função menu dentro da função principal, que vai simplesmente imprimir esse menu na tela. Vamos salvar aqui a nossa calculadora, ó, salvei, calculadora.c. Vou trazer para cá um terminal. Eu já estou na pasta onde está salvo o meu programa calculadora, ele está aqui, ó, calculadora.c. E eu vou usar o comando para compilar. Então eu vou usar aqui gcc "-o", o "-o" é de output, de saída, é o nome do arquivo que vai ser gerado. Então calculadora.bin e o nome do arquivo que contém o código fonte da calculadora. Vou dar um enter aqui. Pronto, não retornou nenhuma mensagem no GCC, isso é praxe do GCC, significa que não deu nenhum erro. Eu vou dar um ls de novo aqui no meu Linux, para ele mostrar lá o meu calculadora.bin. E eu vou dar um ponto barra calculadora.bin para indicar ele que eu vou executar esse arquivo calculadora.bin aqui nesse diretório. Dou um enter e olha lá o que o meu calculadora fez. Simplesmente imprimiu o menu na tela. Eu marquei em preto aqui o que ele imprimiu, porque o restante aqui é o meu prompt, né, as informações aqui do meu próprio terminal do Linux. Eu vou afastar um pouquinho o terminal para o lado, para que vocês compreendam. Isso que está marcado em preto é o que a minha função menu imprimiu. Como? Porque quando executou a função principal que está aqui, ele chamou a função menu. Eu coloquei uma chamada para a função menu. Vejam que eu não passo nenhum parâmetro para ela. Ela não recebe nenhum parâmetro. Mas ela simplesmente imprime o menu na tela. Ok? Então esse é o primeiro passo para a gente resolver a nossa calculadora. Eu já tenho agora, dentro do meu programa, uma função chamada menu, que imprime o menu na tela. Ok?